Fuga em Mossoró. A cidade que expulsou Lampião há quase um século com a recente fuga de 2 detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, a cidade voltou a ocupar os noticiários policiais, relembrando um episódio histórico marcado pela violência e pela resistência. Em 1927, Lampião e seu bando de cangaceiros tentaram invadir Mossoró, mas foram surpreendidos por uma população armada, mobilizada pelo prefeito da época. A tentativa de saque foi frustrada por uma das primeiras e mais emblemáticas resistências populares contra o cangaço no Brasil. Naquela época, Mossoró era a maior cidade do interior do Rio Grande do Norte, com cerca de 20 mil habitantes e possuía até uma agência do Banco do Brasil, o que despertava o interesse dos cangaceiros. Segundo o professor, jornalista e escritor sergipano Robério Santos, estudioso do cangaço antigo e moderno, a comparação entre os episódios históricos e os recentes é mais atual do que se imagina. Para ele, a perseguição aos 2 fugitivos de hoje, que se acredita estarem escondidos nas redondezas de Mossoró, lembra muito as caçadas ao bando de Lampião no sertão nas décadas de 1920 e 1930. Assim como Lampião fez em suas investidas, os criminosos atuais também fizeram reféns durante a fuga. A história se repete, os cangaceiros protagonizaram fugas quase inimagináveis. Um exemplo marcante foi em 1944, quando Volta Seca, que havia integrado o grupo de Lampião, conseguiu escapar de um presídio em Salvador com a ajuda de um comparsa. Ambos foram recapturados meses depois no estado de Sergipe. Para Robério Santos, o paralelo entre os fugitivos atuais, conhecidos pelos apelidos Tatu e Deizinho, e os cangaceiros do passado é evidente, principalmente no nível de violência empregado, como o uso da decapitação, que também marcou episódios recentes de rebeliões em presídios como a do Acre, em que 3 detentos foram decapitados. Isso sim é cangaço puro na sua pior essência, afirma o pesquisador. Sequestro como tática antecipada ao novo cangaço, muito antes da expressão novo cangaço ser usada pela mídia para descrever assaltos a bancos com explosivos e armamento pesado. Lampião já usava métodos semelhantes, mas com táticas diferentes. Em vez de espalhar terror nas ruas, ele optava por estratégias mais silenciosas e eficazes. Sequestrava alguém ligado ao gerente do banco para forçar o pagamento de resgate. No caso de Mossoró, o sogro do gerente do Banco do Brasil foi raptado. O valor exigido? 400 contos de réis, valor que hoje equivaleria a aproximadamente 7 milhões de reais. Lampião ameaçava invadir a cidade caso o resgate não fosse pago. Mas o prefeito da cidade, Rodolfo Fernandes, agiu rapidamente. Evacuou Mossoró, retirando mulheres e crianças por meio de um trem, e deixou apenas os homens dispostos a resistir, armados. Em poucas horas, a cidade se tornou o palco da primeira grande derrota de Lampião causada por uma revolta popular organizada. O impacto dessa resistência foi tão grande que o cangaceiro demorou a se recuperar do episódio. Lampião, posto para correr antes do confronto, Lampião havia enviado cartas ameaçadoras ao prefeito, exigindo o pagamento do resgate. Na segunda carta, deixava claro que, se o valor não fosse entregue, haveria grande destruição. Robério Santos encontrou o documento original da resposta do prefeito entre recortes antigos de jornal adquiridos pela internet e o devolveu à cidade em 2020. A resposta foi direta. Não havia dinheiro. O gerente do banco havia fugido, e caso o bando invadisse a cidade, seria recebido na altura que desejarem. O prefeito afirmava que a situação estava sob controle e que a cidade tinha plena confiança em sua defesa. A ameaça foi levada a sério por ambos os lados. No dia 13 de junho de 1927, cerca de 150 moçoroenses enfrentaram aproximadamente 60 cangaceiros. O bando de Lampião saiu derrotado. 2 de seus membros mais importantes foram perdidos: Colchete, morto no confronto, e Jararaca, que foi ferido, capturado e posteriormente assassinado. Memória e esquecimento da Guerra Mossoró pode se orgulhar de 3 grandes marcos históricos de alcance nacional.
foi a primeira cidade brasileira a abolir a escravatura, 5 anos antes da assinatura da Lei Áurea. Expulsou o bando de Lampião em uma resistência armada popular e instituiu o voto feminino 5 meses depois da batalha contra os cangaceiros. A importância da vitória contra o cangaço é celebrada até hoje no Memorial da Resistência, onde estão expostos documentos históricos, fotografias e grandes painéis que relatam os eventos de 1927. Todos os anos, há mais de 2 décadas, a cidade encena o espetáculo Chuva de Balas no País de Mossoró, uma representação teatral da luta vitoriosa contra Lampião e seus homens. Curiosamente, enquanto o túmulo de Jararaca, um dos cangaceiros mortos na batalha, se tornou ponto de visitação e devoção popular, com milhares de pessoas acendendo velas e fazendo pedidos ao milagreiro, o jazigo do prefeito Rodolfo Fernandes, o homem que organizou a resistência e morreu meses depois, permanece praticamente esquecido, a poucos metros de distância. Hoje, o túmulo de Jararaca virou um ponto de peregrinação popular, cercado de velas acesas, bilhetes com pedidos e pequenos objetos deixados como oferenda. Para muitos ele é visto como uma espécie de santo popular, milagreiro, mesmo tendo sido um dos invasores da cidade. Em contraste, o jazigo do prefeito Rodolfo Fernandes, o homem que organizou a defesa e expulsou Lampião, permanece quase esquecido, raramente visitado, sem homenagens frequentes ou manifestações de reconhecimento. A inversão de papéis na memória popular chama a atenção de historiadores e estudiosos do cangaço, que apontam como o imaginário nordestino constrói heróis e vilões de formas complexas. Para alguns, o cangaceiro, mesmo cruel, representava uma figura de resistência ao poder dos coronéis e da elite econômica. Já o prefeito, embora defensor da cidade, é por vezes lembrado apenas em registros oficiais e raramente celebrado pela cultura popular como um herói. O episódio de Mossoró continua a ecoar quase um século depois, sendo resgatado sempre que o município volta às manchetes por episódios envolvendo a criminalidade, como no caso da recente fuga de detentos. A comparação com Lampião e seu bando não é apenas simbólica, mas carrega um paralelo histórico entre o cangaço de ontem e o crime organizado de hoje. Ambos desafiaram o Estado, ambos enfrentaram resistência, ambos deixaram marcas profundas por onde passaram. A diferença é que em 1927 Mossoró venceu, resistiu com coragem, planejamento e união. E essa vitória permanece como símbolo da capacidade de um povo de se defender, mesmo contra ameaças aparentemente invencíveis. A memória dessa resistência continua viva em livros, museus e encenações, mesmo que, ironicamente, o reconhecimento de seus verdadeiros protagonistas ainda precise de maior valorização.